Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para gravar o nosso episódio do número 4. O meu nome é João Ranon. E eu sou a doutora Daniela Textor. Sejam muito bem-vindos ao Inova Medcast. E antes da gente apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, que vai entregar o ouro ou não? Vamos nessa. Ilustre. A gente vai pedir para você que chegou agora se inscrever no nosso canal, compartilhar este episódio que vai estar sensacional, carregado de coisas que a gente precisa saber enquanto médico, profissional da saúde, empresário. E vamos lá! Vamos lá, apresentando o nosso convidado de hoje, o Beto Quintão. Ele que é formado em Marketing Internacional pela Universidade Paulista, com especialização em Gestão de Pessoas e Estratégias, founder do Grupo 5G, que vai explicar pra gente o que é. Mais de 2.000 colaboradores aí treinados em 10 estados brasileiros. E detalhe, ex-baterista. Vai contar um pouquinho dessa história aí pra gente. Vocês votaram isso. Uma boa noite pra você. Boa noite. Tudo bom, gente? Obrigado, Dani. Obrigado, Dr. João, pelo convite de estar aqui. Realmente, ex-baterista não é eterno baterista, né? Mas ex-músico profissional. Ah, profissional? Tocava qual estilo? Cara, eu sempre gostei de rock, né? Eu sempre fui roqueiro, mas eu toquei, ganhei dinheiro, foi tocando... Você vai rir. Sertanejo. Não, axé gospel. Axé gospel, que legal. Meu Deus, sabia nem que isso existia. Existia, gente. Estourou, deu disco de ouro e tudo. O nome era Ministério Louva a Deus. Pode pesquisar no YouTube. Cara, olha só. E aí, como é que foi essa transição sua, saindo de músico? Tem uma história bem legal que você vai contar pra gente aí, que você começou com as vendas desde cedo, né? Mas vamos lá, vamos voltar desde o começo, vai passar um pouquinho pela história da música também. Mas quem foi Beto ali no começo da sua carreira? Você esqueceu uma coisa no currículo, agora noivo da Carol, né? Ah, isso é importante. Não, vou tirar onda ali, não foi? Nossa senhora. Subiu o nível. Pô, no pé da torre foi... E detalhe, eu não ia pedir ele não, tá? Ela começou a me pressionar, eu comecei a ficar assim, aí foi lá. Pressionado, não, mas a gente nunca é pressionado pra casar. Pro momento, que eu tava com o anel no bolso. Não era pra ser ali, entendeu? Eu ia pegar uma peça. Aí só que ficou certinho, tipo, embaixo da torre, assim. Legal, fica história. Conta pra gente aí como é que foi o começo do seu processo de aprendizado, de vendas, que é uma história bem legal, que você vendia disquete, né? Com material ali não muito... indicado para pessoas adolescentes, né? Você passou o briefing todo, hein? Isso é coisa do João. Conta aí pra gente ele faz como é que foi esse processo seu de aprender a vender desde cedo. Cara, é o seguinte, quando você descobre o que é bom, é muito difícil você querer voltar porque é ruim. Eu fui uma criança rica até os 10 anos de idade. Meu pai tinha condições, né? Tinha um negócio em Brasília chamado Super Bingão dos Importados. Sorteava Ferrari... mansão em Miami, isso nos anos 90. E meu pai estava envolvido nisso, meu pai era um dos sócios, era apresentador de TV. Daí que veio a coisa da comunicação. Né? Ele era diretor de marketing e tal. Só que meu pai era um cara muito peculiar, né? Assim, gostava da noite, né? Os embalos da noite. E quando ele separou da minha mãe, tal, casou de novo e meio que foi ajudando, entrou na política, e quando entrou na política ele perdeu por muito pouco. Teve uma fraude lá, na época, um candidato vestiu uma camiseta com a foto dele, com outro número. Caramba. Isso acontecia muito, anos 90, né? Então, caraca. Isso vai sair, isso aí, né? Tá pegando um pouquinho. Pega um pouquinho? O meu problema é o meu TDAH, que é o... Corta, vai, volta. Ouvindo aqui. Então, esse candidato veio com a camiseta, com o número dele. Meu pai perdeu por 100 e poucos votos. Então, ele já era um cara meio, né, peculiar, meio responsável. Então, aí que ele entrou num buraco, parou de ajudar a gente. Aí eu vivi o outro lado. A gente foi muito pobre mesmo, muito. Ao ponto de comer feijão com farinha à noite. Eu lembro de ter uma semana que foi uma semana inteira de arroz e sardinha. Eu amo sardinha, tá? Mas uma coisa é você só ter isso, né? Então, foi um extremo absurdo. Então, eu não aceitava aquilo. Porque, pô, véio, por que isso tá acontecendo? Um garoto de 10, 11 anos, é difícil ele compreender, né? Foi aí que eu descobri que eu não era rico. E que eu ia ter que fazer alguma coisa. Então, minha mãe foi estudar para dar uma condição um pouco melhor. E casou com meu padrasto, né? Na época, o padrasto trabalhava no supermercado, era um cara mais novo. Então, também não tinha um recurso legal. Era tipo R$700 para uma família de 4, 6 pessoas.
Caramba. Então eu fico imaginando um milagre, né, que faz. Aí, desde cedo você teve que aprender a se virar. Eu tive que me virar, porque eu queria usar uma roupa de marca, eu lembro de uma vez que eu quis, na época do Counter-Strike, né, a gente que tem mais de 30 aí, eu não tinha R$2. E aí eu fiquei mal, aí eu comecei a dar banho nos cachorros, minha mãe virou massoterapeuta das clientes da minha mãe, pintar pedra de condomínio na rua, vender água no sinal, panfletar pra político, que era legal. Panfletar político, que era legal, ótimo, né? Então, eu comecei muito cedo. E nesse meio tempo, a primeira vez que eu empreendi, de fato, foi com os disquetes. Que eu descobri que dava pra... Na época do Casa A, não sei se vocês lembram, eu baixei Vou até contar, foi a Playboy da Ellen Gazzaroli. Demorou 3 dias pra baixar. Aí eu consegui colocar num disquete, velho. E aí eu vendi o disquete. Consegui ficar fazendo cópia. Aí eu vendia por R$4. Aí, assim... A minha escola era muito pobre, não tinha dinheiro, mas consegui vender uns 4 na época, assim. E você já aprendeu o poder da escala, né? Foi. E assim, que é interessante falar da escola, porque foi um choque de realidade essa escola, que eu saí de uma escola particular e fui parar assim, não foi uma escola pública, foi uma das piores escolas públicas que podia ter, porque era a única que tinha um ônibus gratuito para ir. E ela buscava o pessoal de uma favela lá em Brasília. Hoje é uma cidade incrível, maravilhosa, mas o nome é Estrutural, Cidade Estrutural. Hoje é uma cidade muito boa, mas na época era uma invasão absurda. Foi considerada a maior favela da América Latina durante um tempo. Brigava com a Rocinha, sabe? De tamanho. Então, eu lembro na sexta série, assim, 3, 4 grávidas na minha sala. Pai presos, não sei o quê. Eu apanhei muito, porque eu sempre fui grande. E aí eu não entendia aquilo ali. Então o povo arrumava briga comigo e eu era atentado, né? Então eu fui ficando muito rebelde, cara. Ficando bem rebelde, assim. E até o ponto, assim, dos 14, 15 anos, minha mãe não conseguia me prender mais, né? Que eu comecei a fazer meu dinheiro, de fato, com as coisas que eu fazia. Comecei a sair na rua e tal. Então, até emendando até onde isso foi. Tem um fenômeno social lá em Brasília. Eu gosto de contar isso. Não tenho prazer nisso, mas eu gosto de contar para as pessoas entenderem o contexto. Tem um fenômeno social em Brasília que aconteceu aí no final dos anos 90 e nos anos 2000, que foram as gangues. Brasília teve muito isso, muito. Teve umas 4 ou 5 matérias no Fantástico. E era muito essa galera com coisas parecidas comigo, que teve uma boa educação, mas aí os pais sumiram, não tinha dinheiro. A nossa adrenalina era ir pra rua, não tinha dinheiro para nada. Minha mãe me reprimia demais, né? Porque o medo, acho que era medo, né? Então, quando eu conseguia soltar, eu entrei pra gangue de pichação e de brigar na rua. E só que, paralelamente, aí que você vê, eu fico pensando, né? Tanto de jovens que não tem essa oportunidade, né? Que não tem oportunidade. Porque eu ganhei concurso de redação da Embrapa, da Coca-Cola, destaque do Correio Brasiliense e tal... E eu era sempre o representante de classe até o primeiro bimestre, no segundo eu era deposto, né? Por conta da conduta. Então, esse paralelo, acho que era tanta energia, tanta coisa que eu queria ser aceito, eu queria ter um meio, alguma coisa. Então, um dia que chegou no limite. Eu já trabalhava em loja de artigos evangélicos, foi o meu primeiro trabalho. Eu ganhava R$400 e R$5 de marmita por dia. E meu salário, primeira vez, atrasou 4 meses. Foi, pô, devia ceiar, Renner, tudo. E aí eu já tava trabalhando e tal, saí pra uma festa, na hora de ir embora, inventamos de pichar, aí a polícia pegou, porque a gente pichou na casa de um policial civil paisana. Eu apanhei muito. Eu já tinha esse tamanho. Então o cara acreditar que eu tinha 17 anos, apanhei pra caramba, me botaram dentro de uma viatura com 4 bandidos. Tinham batido um carro, estavam todos sangrentados. Eu fiquei todo sujo de sangue. Tá? E quando eu cheguei na DCA, na Delegacia da Criança e do Adolescente, pegaram meu documento lá. Aí na hora que eles viram, me obrigaram a tomar banho gelado pra lavar o sangue e tal. Aí mudaram um pouco, mas isso foi um divisor de águas. Eu saí dali, paguei um supletivo na segunda-feira. Fiz supletivo e fiz direito. Eu fui direito por causa disso, porque eu apanhei pro cara menor, eu achei que ia me vingar, assim. Então, só pra vocês entenderem o contextinho, da onde veio. Eu tinha que vender, eu tinha que fazer, porque
Porque senão não ia ter as coisas que eu queria, né? A partir do momento, primeiro, que era uma ambição de ter uma coisa boa, até o momento que era uma necessidade. Pô, não tinha dinheiro pra pegar um ônibus pra ir ver a minha namorada. Não tinha dinheiro pra nada, velho. Pra nada, pra comprar um tênis. Não tinha condição. Minha mãe com 4 filhos, pô. É complexo. Então, eu tinha que vender. Então, uma coisa que foi muito interessante foi eu ter pego esse do meu pai. A comunicação me ajudou. Eu costumo falar que é o seguinte... Ninguém nasce vendedor, ninguém nasce líder. Você se desenvolve. Mas lógico que existem algumas qualidades que vão fazer com que isso melhore. A gente pega alguns exemplos dessa sua história. Primeiro, o quanto que é importante a gente ter uma maturidade para saber o que a gente quer, né? Então, você vivenciou ali algumas situações, algumas experiências, falou assim, não quero isso para minha vida, né? Sorte que você teve essa cabeça e essa maturidade de saber, não, esse caminho aqui é um caminho meio perigoso, né? Poderia ter continuado com o gangue, talvez a gente sabe nem se você estaria aqui batendo esse papo com a gente. E essas experiências moldou ali quem você é, né? Você acha que essa malícia que você pegou nas ruas, a criação, às vezes, numa casa ausente do seu pai, tendo que já assumir algumas responsabilidades, te ajudou no processo de venda, de saber de convencimento, de oratória? Ah, com certeza. Ainda assim, a necessidade me fez ter que crescer muito rápido, né? E ter vivido... Outra coisa positiva foi ter vivido os dois lados. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu consigo ter um outro feeling. Eu consigo descer lá na ponta, conversar com um colaborador e conversar com um médico PhD, com multinacionais e tal. Foi até isso que me levou para a área da saúde, pô, porque eu estava participando de um grupo de mentoria em 2021. E eu assisti na mentoria, porque a gente tinha um negócio, e eu entendendo tudo que eles estavam falando, pô, porque eu vim de multinacional, eu entendi a linguagem complexa. Aí eu olhei pro lado e vi um monte de gente, assim, ó, não entendendo nada. E boiando. 2021, velho, saída de pandemia. Todo mundo tava desesperado para fazer algum dinheiro. Então, aí eu fui pedir a voz para ajudar uma pessoa. No final, recebi vários directs. E aí eu aprendi a trazer a simplicidade nisso. Então, com certeza, assim, a necessidade de vender e a questão de ter vivido os dois lados, aprender a comunicar lá e cá, isso me trouxe onde eu tô conseguindo começar a ter uma caminhada agora. Então, eu não sei se vocês já viram a pirâmide da PNL, da Programação Neurolinguística. Na base da pirâmide existe a ambiência ou ambientação. E o ambiente molda muito dos outros níveis. Quem a gente é, por que a gente faz o que faz. E lá em cima o nosso legado tem muito a ver também com espiritualidade. Então, eu acredito e valorizo muito quando as pessoas têm uma ambientação em que poderia não ser favorável de todas as maneiras possíveis e elas conseguem dar um desfecho diferente para a vida, né? Como foi o seu caso, pelo que você está contando. Então, isso tem um peso muito grande. Então, você acredita, assim, que é possível aprender a vender? Então, é uma técnica que a gente consegue adquirir? Venda é técnica. Venda é técnica aplicada, cara. Eu costumo falar... Eu sempre vou atrelar... Hoje eu sou empresário, eu tenho minhas formações e tal, mas eu sou vendedor, velho. Eu falo, se precisar voltar a vender água no sinal, amanhã eu vou. Não tenho problema nenhum com isso, de jeito nenhum. Então, isso me coloca em vantagem em vários aspectos, né? Mas eu falo, venda hoje principalmente é técnica, total, porque a venda hoje é um processo, é uma jornada. Ela não existe um atendimento bom. Aquele papo da falácia do vendedor não existe mais. Se o paciente entra na clínica de você sabendo até, de repente, artigo que você não leu ainda. Não é, doutora? Então assim, você tem que desenhar a jornada. Então, canais de aquisição. Quanto mais canais de aquisição, mais comportamentos distintos de pessoas diferentes, de vários canais. Eu costumo falar, até quando eu começo uma aula de máquina de vendas, eu sempre falo, cara, como é que você enche uma piscina mais rápido? Ou com 10 torneiras médias ou com uma grande? As pessoas querem ter um canal só. Não, tem que ter 10 canais. Você não cresce 50% em um canal no marketing. Vai crescer 5 no pós-venda, 5 na aquisição, 5 na indicação, 3 numa cold call, que é uma coisa que as pessoas desprezam, e cold call representa 70% das vendas high ticket no Brasil. Mas antes da gente entrar nessa parte técnica, porque alguns aqui eu empolguei, foi mal. Alguns aqui estão boiando. Conta pra gente como que você, não digo que nichou, mas eu vejo que o seu posicionamento entra muito para profissionais da área da saúde, né? Você mesmo me contou aí nos bastidores que foi meio que de consequência, né? Não foi muito seu intuito. Mas como é que você foi nichando aí? Conta a história que você pegou a cliente da parte da Odonto. Conta pra gente como é que foi essa transição. Foi aquilo que eu te contei. Tava no grupo de mentoria,
vou detalhar mais. Em 2020, no dia... Mais precisamente, dia 13 de fevereiro de 2020, a gente inaugurou uma escola de dança dentro de um shopping center no Distrito Federal. Eu e minha ex-sócia, que era minha ex-esposa também, que ela é bailarina. E a Carol é bailarina também. Tu me perseguem, as bailarinas. Enfim, a gente abriu no dia 13 de fevereiro. No dia 15 de março, fechou. Por conta do quê? Pandemia. Dois nichos mais prejudicados, que era o quê? Aula coletiva e shopping center. Os dois mais prejudicados. Só que a gente tinha feito um trabalho, eu tinha feito 60 pré-matrículas sem R$1 de tráfego, sem R$1 de marketing, sem nada. Na raça, eu costumo falar, eu sou professor de marketing. Né? Eu sou, mas não pratico, porque né? Não tenho tempo para isso e a remuneração não é justa. Então, cara, mas eu fui no velho e bom marketing do offline, velho. Sabe? Da conexão, gerar experiência, botei um PDV lá embaixo, botei balão estourando na época. E a gente conseguiu 60 pré-matrículas. Então a gente inaugurou com 60 pré-matrículas de R$300 o ticket mês. Razoável para começar, né? E aí tomamos essa. Só que aí, João, qual que foi o diferencial, cara? Eu tava vivendo muito uma sensação de que o mercado ia mudar. Eu tava há anos dando treinamento, mesmo treinamento de varejo que eu dava desde 2012. E aí eu na minha cabeça, velho, tá errado. O mundo vai mudar. O mundo tá mudando, as coisas estão acontecendo. Tem gente aparecendo, Érico Rocha aparecendo, sabe? Eu vendo os caras aparecer, eu falei, velho, tá mudando, a coisa tá acontecendo. Então eu fui estudar esse mundo de startup, na época foi quando eu conheci o G4 Educação, antes do G4 Tales, aí eu comecei a ver algumas coisas. Eu falei, cara, é por aí. Aí eu fui entender o que era o tal do CX, que era Customer Experience. A experiência do cliente, fui entender que de acho era isso. Aí eu, cara, isso faz sentido em qualquer tipo de negócio, as pessoas não estão vendo. Aí foi dito e feito. A gente fez. A primeira coisa que eu fiz foi botar um CRM, né? Pra quem não entende, o CRM é um central de relacionamento com o cliente. É um Customer Relationship Management. Né? Não é o CRM de médico, não. Isso aí tem uma história interessante que toda vez a gente conta. Estava numa palestra do Marcos Paulo há um tempo. Aí ele perguntou, e aí, quem aqui tem CRM? Eu e a Dani. A gente tem um CRM. Aí ele, CRM de vocês? Meu 17990. Nossa, não. Então, só explicando aí pra quem tá acompanhando a gente, o CRM nada mais é do que uma plataforma onde você consegue registrar dados, a espécie de comportamento do seu cliente. Então, nada mais é do que você, pode ser por plataformas de e-mail, até mesmo WhatsApp, você coloca ali o telefone, e-mail, o contato do seu cliente e vê o que ele compra, enfim. Nada mais do que um banco de dados da sua clientela, né? Exato. Continuando. Então, eu botei logo de cara numa escola de dança e tirei as secretárias. A Marcela trabalhou com a gente lá, inclusive, né, Marcela? Depois ela veio pra 5G. Foi fazer pedagogia, foi pra trabalhar na escola, pra depois voltar a trabalhar com a gente. Aí, eu coloquei CS, que é uma coisa que eu via nos programas de tipo assim, venda de software. O pessoal da tecnologia já tava nessa há muito tempo. Explica pra gente, só te interrompendo, o que seria essa experiência voltada para o médico, mais ou menos. Médico. Cara, aí eu vou lá na base. Primeiro, tem um estudo do Sebrae, ele é um pouco antigo, mas ele é bem aplicado. Que ele diz o seguinte, que 8% das pessoas deixam de consumir com você por causa de preço. 15% por conta da qualidade do serviço. 67% por qualidade do atendimento. No entanto, o atendimento não é venda. O atendimento ele é uma conversão única naquele momento e pode gerar venda. E pode não gerar. Você pode ser muito bem atendido e a pessoa não ter a capacidade. Então, o que percebe quando fala do CX? Que é o seguinte, são todas... Esse é o conceito de CX. Todas as etapas de interação de um cliente com uma empresa. Então, quando a gente fala de que não é só atendimento, é uma questão da jornada. A pessoa tem um primeiro contato com você quando ela te vê. Aí eu vou lá para o marketing sensorial, que as pessoas falam que o marketing sensorial é como se fosse uma vertente do marketing. Não, o marketing sensorial é uma característica do marketing. A gente costuma dizer que é o seguinte, que é um caráter do marketing é ser sensorial. Né? Eu vou te perguntar, qual que é a cor da minha camisa? Branca, né? Casaco preto. Porque você está vendo. Qual perfume que você mais gosta? Você sabe que você cheirou. Deve postar um vídeo essa semana. Então, os pontos de contato do ser humano com o mundo são os 5 sentidos. Sim. Então, começa dessa premissa. A jornada do cliente são todas as etapas de interação. É a forma como você se posiciona nas redes sociais, que eu costumo falar que é um dos canais de
de online que a gente chama de omnichannel. Você tem que ter vários canais possíveis até para trazer relevância dentro de um mecanismo de busca. Se você, eu até desafio digitar lá Beto, então você vai ver, pô, que eu peguei esse feeling, né? Começa dali. Aí vem a forma como você vai se posicionar. Eu lembro quando a gente montou o esquema da Dani, eu falei, Dani, a gente vai conversar com a mulherada mais velha, velho. Então a gente vai ter que mexer no visual, mexer como você vai falar, qual vai ser o seu conteúdo, para conversar com essas mulheres. Batata. Né? Deu muito certo. Eu tive que mudar. João, eu sou um cara que trabalha de camiseta básica e tênis. O médico não valoriza isso. Ele não tem essa compreensão. Ele não entende o que é uma Faria Limer, né? Que a galera trabalha todo mundo de pretinho. Não, então, pô, quando eu vou palestrar, às vezes eu boto terno, boto uma camisa social. É porque é o público que eu quero comunicar. Eu ainda não sou o cara, eu não sou a referência. No dia que eu for a referência, eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, são todos os pontos de experiência. E eu falo que a base geral mesmo é o antigo pós-venda. Que não existe mais pós-venda, a gente chama de pré-venda eterna. Aí entra um pouquinho mais técnico, se puder entrar. Claro, pode falar. Eu tô curiosa, inclusive. Por que não existe mais pós-venda? Porque o pós-venda, ele mensura satisfação, correto? Se a pessoa está satisfeita. Sim, um NPS. E ele encerra a venda, porque é um pós-venda. Pré-venda é quando você cria um ciclo vicioso. A gente tira aquela história do funil da venda e transforma numa ampulheta. A pessoa consumiu, tem que reaquecer. Por isso que eu criei aquele esquema, Dani. Da gente fazer sempre o pós-consulta em 24 horas, o NPS em até 7, né? E o follow-up de 45 dias. Follow-up, cara, é uma das coisas... Esse follow-up que eu faço é diferente desse follow-up de aquecimento de venda que o pessoal ensina muito nos cursos de métodos. É um follow-up despretensioso. E a gente, no nosso CRM, por isso que eu gosto muito você sem fazer propaganda, eu gosto muito de gestão DS, porque ele tem essa facilidade do dashboard e da parte de CRM dele. É muito legal de agendamento das atividades. Porque, cara, a gente cadastra bastante dados das pessoas e os dados que a gente tem que ter não é assim, não é patologia, não. Eu quero saber se ele é casado ou não. Se fosse ligar pra Dani, eu ia falar, Dani, e o João, como é que tá? E a guitarra nova dele? A gente chama isso de prontuário emocional, né? Se fala muito isso e é importante hoje ter um espaço de prontuário emocional. Então, não só anotar fulana, tantos anos. Hoje eu anoto se é casada, solteira, juntada, quantos filhos, a idade dos filhos, o nome dos filhos, qual é a profissão, qual é a religião. Se ela fez uma viagem, ela vai me contar, eu anoto da viagem, se ela vai fazer. Para quando ela voltar, eu perguntei aí, como foi a viagem? Então, essa parte de prontuário emocional tem sido cada vez mais valorizada. Inclusive, nas plataformas CRM, essas partes do prontuário emocional têm sido colocada e também alguns dados para a gente colocar na parte marketing. Aniversário é um deles, né? Aniversário de filhos, datas comemorativas como aniversário de casamento. Então, para nós da ginecologia, isso é muito importante. Porque vai estar se preparando para o Dia dos Namorados, aniversário de casamento. A gente tem a oportunidade de abordar de novo essa paciente. Isso é muito interessante. Até uma questão que eu acho sempre importante estar trazendo para os colegas, traduzindo talvez essa parte técnica, é que eles entendam a diferença, né? A relação do custo de aquisição do cliente e o valor que esse cliente ele te entrega. Então, mais ou menos o que você está dizendo, é muito mais barato, né, você manter aquele cliente gastando, que é o famoso LTV, né, que é um parâmetro que a gente utiliza, do que ficar correndo atrás cada vez mais de novos clientes. Então, manter aquela rede de clientes que você tem, igual a Dani falou, por exemplo, uma paciente que seja mulher, está chegando perto do Dia dos Namorados ou no aniversário de casamento, talvez seja uma oportunidade bacana você abordá-la para fazer uma terapia ali, né? A parte de estética íntima. Então, assim, você está rodando aquele cliente seu em várias situações durante o ano do que você ficar correndo atrás. Tráfego hoje está caro para buscar novos clientes. Sim. Não é mais ou menos isso? É exatamente isso. O marketing serve para duas coisas. Baixar CAC, subir LTV. É isso. Então, por que a gente produz conteúdo? Cara, eu produzo conteúdo, modéstia à parte, acho que eu produzo um bom conteúdo. Mas falar que eu tenho prazer... eu acordei para fazer um monte de vídeo hoje. Mentira. Meu prazer é ver número. Doutora Dani, ela caminha comigo, ela sabe. Meu prazer é olhar número, ver previsibilidade e te confrontar com o número. Eu sou o cara, eu virei o cara do número. Eu era o cara da humanas, eu tive que aprender a ser. Aí eu quero mostrar que eu sei agora. Não, pelo amor de Deus, que eu tinha arrepio dessas planilhas. Mas explica um pouco o que é a previsibilidade e qual a importância de um médico ter. Porque, assim como eu, muitos não valorizam e talvez nem sabem da existência disso.
Exatamente. Então, vou entrar nisso, mas só finalizando para puxar a parte do CAC da LTV. O CAC é o custo de aquisição do cliente. Então, quanto mais canais você tem, foi aquilo que eu comecei falando no início, mais barato esse cliente tem. Ele fica. Se a sua rede social é coesa, é agradável, é gostosa de ver, você está baixando o custo, né? Uma premissa interessante para você falar de marketing, cara, é uma das coisas que está acontecendo muito com os médicos, cara. Tá todo mundo parecendo que tá com aquela fórmula mágica, tantos vídeos, não sei o que. Velho, a lógica da rede social é uma novela. 15 minutos de bloco, 3 minutos de comercial. Só isso. Conta uma história e vende no meio do caminho. É isso. Não existe uma fórmula pronta. Existe uma coisa que vai fazer atrair isso, vai baixar o CAC. Aí, tanto que a gente fala que é... Quando você vai montar um plano de conteúdo, eu sempre coloco 40% para público fio, tipo, curiosidade, tocar na dor e tal. De uma forma leve, você, sua vida. Para 40% de educação, você está educando o público. Aí você precisa educar, que é uma coisa que a gente fez muito isso com o conteúdo da doutora Daniela. Foi educar essas mulheres para elas entenderem que elas tinham um problema, que existe uma solução para o problema e que o produto, que a solução dela é a melhor solução para aquelas mulheres. Aí tu vende 20% só oferta. A gente virou. Gente, hoje eu quero falar quais são as técnicas. Melhores técnicas, não sei o quê. 3 dicas da melhor técnica. Entendeu? Então a gente baixa o custo com isso. Eu tô presente em vários lugares. Vocês fazem muito bem isso. Vocês estão na corrida. Vocês estão inseridos em vários ambientes, cara. Malham em bons lugares. Pô, tudo isso é canal de aquisição. Conheci a doutora Dani na academia, pô. Entendeu? Então... Quanto mais baixo o CAC. LTV, o Long Time Value. Cara, o dia que eu descobri isso, a minha vida mudou em todos os negócios que eu boto a mão hoje. Que é você entender que a margem de contribuição desse cliente ao longo do tempo. Então, pô, doutora, você faz procedimentos estéticos. Você sabe de estética íntima, né? Eu falei certo? Falei. Estética íntima. Estética íntima. Cara, você tem uma paciente com você há 2 anos, ela gastou 5 mil reais, tá uma coisa muito errada. Entendeu? É muito dinheiro na mesa. Então, por isso que a gente volta lá, nossa CRM te ajuda com isso. Se você cria esse vínculo da pré-venda eterna, você está sempre mexendo. Eu costumo dizer que o marketing tem que vir representar 20% a 30% só do seu faturamento. 70% é base. Entendeu? Eu não gasto 0 tráfego. Eu faço campanha de reconhecimento só. Eu gasto 300, 400 reais por mês. Não, acho que não tem que gastar? Óbvio que eu acho que tem. Mas eu acho que eu ainda não estou nesse momento de gastar essa grana. E aí, voltando à previsibilidade, tem um livro chamado Receita Previsível, que eu aconselho ler, que é fantástico. Você só cresce um negócio, você prevê ele 6 meses a 1 ano. Então, eu crio todas as metas do ano, projetando um percentual pro ano, para que você respeite a sazonalidade dos meses. Porque senão você fica jogando meta mês por mês, forçando uma barra. Não. Você cria um parâmetro. Imagina estar aqui 2023, 2024. O gráfico vai respeitar. São 20% pro ano. Não é 20% ao mês. Então, você vai respeitar. 20%, eu coloco sempre 20% em média para o ano, dependendo da performance, e jogo a super meta de 15% em relação à meta e 30% em relação ao mega meta em relação à meta. Então, aí, como funciona a previsibilidade? Tem 2 maneiras de você calcular a previsibilidade como médico. Se tu só trabalha com consulta, é só tu pegar as consultas marcadas e ir calculando quanto que elas vão dar até o final do ano, ao final do mês. Então, você vai calculando, você tem a estimativa. Como você já preveu as metas, você tem estimativa, faturamento total no final do ano. E a do mês você tem, porque você calcula aquelas consultas. A segunda, que é o que faz mais sentido, por exemplo, para a doutora Daniela, porque ela faz procedimentos, é uma simulação. Como é que eu simulo? A minha planilha, eu criei uma planilha que ela simula da seguinte forma. E todos os dias ela tem que ser enviada. Ela pega o que você vendeu, divide pelos dias úteis totais que você tem e divide pelos dias trabalhados e multiplica pelos dias totais. Deixa eu repetir. Ela pega o tanto que você vendeu, divide pelo tanto que você trabalhou e multiplica pelos dias totais. Então, ela simula quanto que tu tá de previsibilidade se você continuar nesse ritmo. Então, você sabe que a meta é 50. E você aí chegou no dia 10, está projetando 48, então é uma coisa errada, preciso acelerar. Aí eu preciso entender se eu vou vender mais, se eu vou agendar mais. Então, o problema das pessoas hoje que elas desesperam, acontece muito isso com o médico, João, muita realidade dos médicos, vocês têm um ticket alto, você já sai, 2 coisas, você já sai da faculdade com uma autoridade que eu com 15 anos não tenho, de 15 anos de mercado. Botar um DR antes do meu nome. Isso já é uma autoridade pré-estabelecida. Segundo, você sai com um ticket alto. A gente tá falando de saúde.
Então o ticket de vocês é alto, pô. Por mais que a sua consulta for R$400, quem é que ganha R$400 em uma hora? Então, entra essa grana, tu gasta. Tu vai ali e paga uma prestação do carro, tu vai e sai pra jantar, tu vai lá e paga... Então você perde aquele feeling. Aí, sabe como você percebe? Quando tá chegando no dia 30 e tá faltando uma graninha pra alguma coisa. Aí, por isso que eu falo, João, queria dar esse gancho para devolver a palavra para vocês, que a venda começa em tudo, até no financeiro, porque se o financeiro não tá bem, você prostitui. Esse aí que eu quero entrar nesse assunto. Como é que a gente faz, por exemplo, o médico que não tem esse aprendizado, seja na faculdade, seja na graduação, e você acha que ele deve aprender ou o ideal é que ele contrate um serviço que o ajude? Vamos pegar o exemplo, claro, a secretária que vai colocar toda essa planilha. Qual o peso que você dá do médico que ele pega isso como uma atitude dele intrínseca de correr atrás desse aprendizado ou ele terceiriza essa responsabilidade? Ele tem que aprender. Quando você sabe o que cobrar, o jogo muda. Esse é o problema. Você não tem que ser o expert, mas você tem que saber o que cobrar. Tem uma coisa que a gente chama na gestão de playbook. Então, os playbooks desenhados, você desenhou, você não é refém de pessoas, pô. Você é refém dos processos. Então, se tu sabe o processo, tu treinou uma pessoa em 4 dias, ela tá pronta. Então, agora, se tu não entende, tu é refém das pessoas. Cara, e é muito simples, tem muita ferramenta fácil. Eu ganho dinheiro ensinando as pessoas. Mas, sendo sincero, João, se digitar no YouTube, você aprende. O que as pessoas pagam para mim é o meu método. Ninguém compra conhecimento, as pessoas compram um método. Entendeu? Então é essa a lógica. O jeito que eu faço dá muito certo, né? Graças a Deus. Eu gosto de falar assim, quando você vai comer, por exemplo, um McDonald's em Fortaleza, em Brasília ou em Goiânia, é o mesmo McDonald's. Por quê? Padronização. Então, até mesmo o Galvão falou alguns exemplos na aula dele, que é um dos mentores hoje do ecossistema, né? Quando você padroniza, você consegue treinar. E se você treinou alguém e essa pessoa ainda não tá boa, a culpa é sua. Exato. Eu demorei a entender isso. Fala um pouco pra gente sobre esse treinamento de pessoas e depois eu queria que você destrinchasse um pouco também sobre o método. Eu só tive uma vez que eu te pedi desculpa, que foi um dia que eu me senti incapaz de treinar, você lembra? Porque... Então, eu sou um cara prático, mas eu também eu gosto do lado acadêmico, gosto de ler, gosto de estudar. Tem um livro chamado Execução, mais uma dica. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida de gestão, chamado Execução, do Larry Bossitt. Esse cara foi... Ele teve na época da transição lá da Web 1, ali, início dos anos 2000. Cara, e... Perdi o fio. Ai, meu Deus. Você tava falando sobre o treinamento, você pediu desculpa pra Dani. Aí... Ele dá indicação de um outro livro, eu vou engatar mais um, chama-se Extreme Ownership, né? Responsabilidade extrema. Ele diz o seguinte, não existe time ruim, existe líderes ruins. Aí isso me deu um soco na minha cara tão grande, porque comunicação não é como eu falo, é como as pessoas entendem. Então, se a pessoa não está desenvolvendo, a comunicação está errada. Eu comuniquei a vaga errado, contratei errado, treinei errado, não destrinchei as coisas certas. Então, a culpa é minha. Então, se eu souber, eu não tenho que ser um expert. Ah, cara, você não vai ser o melhor médico e o melhor gestor juntos. Isso é uma ilusão. Ou tu pode ser um gestor, um cara de marqueteiro sinistro, a gente sabe. Tem muito médico marqueteiro que tá ganhando dinheiro pra caramba, mas sabe que... tem muito médico incrível que ninguém sabe quem é, né? Mas você saber o mínimo é ótimo. Eu contrato pessoas para elas me dizerem o que eu tenho que fazer. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Né? Ser cargo estratégico... mas eu sei o mínimo para poder cobrar. Então, acho que tem que aprender o mínimo. Como eu te falei, tem muito conhecimento. Com certeza. Eu acho interessante, nós como médicos, a gente tem, igual você falou, um ticket alto, ganha bem, e aí acha que só isso basta. Mas falta muitas das vezes de nós assumirmos a responsabilidade. Gestão financeira, procurar entender canais de investimento, como que funciona, em vez de entregar apenas para uma empresa cuidar. A parte de marketing, eu vejo o quanto que nós médicos somos o alvo mais fácil que tem para o pessoal do marketing. Porque vende aquele... enganado demais, velho. Demais. Vende aquele designzinho bonitinho e basta achando que é só isso, só criar a foto. Quando a Dani foi fechar com a Domus, eu fui esquece, eu quero reunião com eles, não foi, Dani? Os meninos é fera, a gente agradece demais. Fica foi muito até bom. A indicação do pessoal da Domus, que é quem cuida do nosso marketing. Inclusive, aqui nós estamos no estúdio da Domus. Mas eu acho essa justamente a importância de estar alinhado com pessoas boas, com pessoas que ensinam a importância de nós termos mentores na vida.
Seja, por exemplo, eu falo para a Dani, eu gosto de treinar. Eu vou lá, pego um personal. Eu gosto de ter minha nutricionista. Tem minha nutricionista. A gente tem uma assessoria financeira. Para o médico não ser vítima, né, de situações, porque nós somos alvos muito fáceis, não adianta. Muito fáceis. E explica para a gente justamente o que é essa gestão 5G, como é que entra essa questão do seu método. Pois é. Gestão 5G veio derivado da gestão 4.0, com a gestão de padrão americano, né? A gestão começou, na verdade, na Revolução Industrial, porque as empresas começaram a crescer, elas tinham que fazer gestão de pessoas, né? Tudo é pessoas. O resto é acrescentado. A gente não faz gestão de empresa, a gente faz gestão de pessoas que produzem resultados, né? 100% dos seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas. Então, começa nessa premissa. Então, onde começou essa ideia? Lá nos Estados Unidos, cara, eles começaram a perceber que o modelo de gestão das pessoas era muito assim: eu entendo financeiro, vou cuidar de financeiro. Eu entendo de vendas, vou cuidar de venda. O Banda não toca assim. A gente chama de uma gestão intraempreendedora. Tu empreende dentro do negócio. Então, trazendo para essa premissa 360, eu criei o meu método e tentei simplificar isso para os profissionais da saúde. Né? Não só da saúde, mas da estética, os pequenos empresários e tal, que foi trazer os 5 pilares que para mim são os mais importantes aliás, são as raízes, né? Todos os outros são derivados deles, para dentro do cotidiano, de uma forma fácil e simples, né? 5G pela velocidade, primeiro, e depois por conta desses 5Gs da gestão, que seria gestão, propriamente dito, primeiro, que é tempo, planejamento e estratégia. Quanto melhor se gerir o seu tempo, se organizar, ter estratégia, né? Você saber com quanto você vai fazer as coisas. Gente, papel e caneta na mão. Anota aí. Depois, gerenciamento. O que é gerenciamento? É a execução. É a parte tática, né? A gente fala na gestão tem três níveis, né? Estratégico, tático e operacional. Então, o gerenciamento é a parte tática. Né? A parte tática operacional da gestão. É a hora que você está resolvendo uma coisa com o fornecedor, a hora que você está discutindo com o colaborador, é a hora que você está botando a mão na massa. Que, infelizmente, muita gente acha que isso é gestão e está presa nisso. É o famoso empresário apaga fogo. A gente vai ter que apagar fogo, mas a vida não pode ser um incêndio, né? Então, terceiro e mais importante, gente, que é cultura. Beto, cultura organizacional para pequenos consultórios, sim. É você e uma secretária, tem que ter cultura. Cultura são os rituais, tem que tratar a sua empresa igual uma religião, cara. Né? Você tem uma ideia, o único módulo que tem 6 aulas meu é o de cultura. Porque para mim é a espinha dorsal. Tem uma frase do Peter Drucker que ele diz o seguinte, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Tu pode ter a estratégia que tu quiser, se não tiver cultura, não adianta, entendeu? Então, gente, aí ganhos, que é marketing e vendas, que é o que todo mundo ama, né? E garantias, previsibilidade. Quando eu falo de previsibilidade, é isso que eu falei, você prevê futuro, entradas e saídas. Sustentabilidade, quando eu falo, não é do ESG, não, é sustentabilidade de tornar o seu negócio sustentável. Sabe, doutor? Você saber que vai vir um outro mês e você tem uma receita previsível. Você fez caixa. Vou até aproveitar e falar um trem que eu tenho falado direto. Que é... Muita gente tá falando, João. Sabe? Você vê muito mentor, muito curso. E no médico, então, fature 300k. Fature 400k. Né? Faturamento é vaidade, cara. O que importa é seu DRE no final do mês. É você saber... quanto que isso aí tá virando. Então, aí tem uma frase que eu peguei, não é minha, eu peguei do Thales Gomes, que é um dos meus mentores. Que ele falou, que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, ó, faturamento é vaidade, lucro é ilusão, o caixa é prosperidade. Eu não fui bem com essas palavras, dei uma adaptada. Então, o faturamento é uma vaidade, né? O lucro é ilusão. Tem mês que você vai empatar, cara. Tem mês que você vai... E não quer dizer que seu negócio tá caindo, quer dizer que ele não tá lucrativo, preciso mexer. Nubank começou a dar lucro tem 2 anos. A Uber 2, 3 anos também. Mas o que faz uma empresa próspera é a geração de caixa. Sabe? Você, doutor, sei lá, tem um custo para você fazer o que você faz de 10, 15 mil, tu tem que ter pelo menos 3 meses disso de caixa. Né? Para você poder se organizar. Então são esses 5 pilares que eu trabalho durante a minha mentoria. Por isso que a minha mentoria ela é um pouquinho mais longa, porque na verdade, eu não faço a mentoria pro negócio médico dele ou pra clínica dele. Eu faço para ele. Para que ele saiba gerenciar a ideia que eu transfiro. É interessante que é algo que a gente defende muito aqui, essa prática do...
Tem mais água? Eu queria água mesmo. Por favor. A importância de nós, médicos, nos enxergarmos como uma empresa, né? Mesmo sendo o CPF, nós também somos a nossa CNPJ de forma individual, que foi até algo interessante que a gente estava falando. Pode entrar aqui, coloca aí para nós. Que é interessante até a gente tirar esse viés de confiar a uma outra empresa, a uma organização social. Nós somos a empresa, nós devemos aprender a gestão assim. E não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, de fato... Aqui. Mas resume pra gente, eu sei que é muito amplo o método, mas assim, de forma prática, para quem tá ouvindo aqui, dê para nós talvez os passos que você acha que é importante para quem tá começando a carreira. Se você pudesse definir isso de uma forma simples, porque depois a pessoa que tiver mais interesse corre atrás, né, te adiciona lá, porque é bem mais complexo. Cara, primeiro, precisa entender que as duas coisas mais importantes para um corpo são o cérebro e o coração, né? Inicialmente. Então, os médicos já me olhando ali para me corrigir. Mas eles são importantes. E a gente tem um segundo cérebro que é o intestino, né? Também. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu entendi que o coração são as vendas. É o que pulsa e distribui o oxigênio pro corpo aí, bota a vida pro corpo, né? E o cérebro é o financeiro. É ele que diz aonde os estímulos vão, onde a energia vai. Então, a primeira coisa, para eu ter vida, eu tenho que ter sangue e respirar. Então, a primeira coisa é vender. Então, se você está começando, primeiro você tem que aprender a vender. E não necessariamente é ser marqueteiro ou blogueiro. Se eu fosse começar a carreira hoje, primeiro, eu tentaria encher o máximo da minha agenda possível com o máximo de indicação possível. Faria uma hot list de 50 pessoas mais quentes para trazer, pediria mais indicação de 3 para essas 50, teria 150. Se eu tivesse um índice de conversão de 10%, eu teria 15 pacientes a mais. Botou. Tem agenda? Aí eu vou pro marketing. Eu vou equalizar. O marketing ele é um equalizador. Potencializador, né? Potencializador. Mas olha que interessante que você falou. É algo que eu sempre falo aqui também. Veio na minha cabeça agora. Tava até assistindo uma live do Flávio Augusto, que para mim é um mentor muito, muito bacana sobre parte de vendas. O quanto que o médico, vamos pegar não só o médico, mas seja um advogado, seja um odontólogo, ele tem preconceito quando fala em vendas. A gente não aceita falar assim, mas venda, eu não vendo, eu salvo vidas. E aí você falou algo interessante, por exemplo, o poder da indicação. Então ali eu sempre falo isso para os meus colegas, eles não acreditam. Acabei de atender um paciente, pede para ele indicar mais 3 outros pacientes para vir para o seu consultório. Ou seja, é um marketing ativo. Você está indo atrás do cliente, né? Que é o que, por exemplo, as empresas de seguro fazem, né? Elas vão de forma ativa atrás do cliente. Mas nós médicos somos treinados ao quê? Não, abrir meu consultório, abrir a porta, agora paciente que venha. E não funciona assim, né? E a gente tem vergonha até de pedir, por exemplo, uma avaliação, um NPS, às vezes fica muito a cargo da secretária. E hoje a gente já sabe que o médico que dá um orçamento, que faz um pedido de uma avaliação, ele tem um índice de conversão muito maior. Muito maior. Eu gosto muito de um estudo que é falado, eu não me recordo em qual livro, sobre gorjeta. Eles fizeram esse estudo nos Estados Unidos em que os garçons pediam as gorjetas e ganhavam X. E quando eles pediam a gorjeta e davam uma balinha, né? Levava a conta, gorjeta, balinha. É isso? Então, a gorjeta não só duplicava em algumas dezenas de dólares. Ou seja, usando o primeiro gatilho, que é o da reciprocidade. E eu passei a aplicar isso no consultório. Então, eu sempre, no final da consulta, dou uma sacolinha com alguns brindes, alguns mimos que eu preparo com muito carinho. E peço, enquanto eu faço a receita, entra aqui no QR Code que está aqui, já faz a minha avaliação. O que você achou, feedback construtivo e tudo mais. Obviamente, você vai pedir isso para um paciente que teve uma boa experiência, né? Porque a gente não quer um detrator. Se você sabe que o paciente já não teve alguma boa experiência, o Google não tem como voltar atrás. Então, depois que eu passei a fazer isso, você ativa alguns gatilhos e você consegue ter um bom feedback. E hoje, mapeados, 78% dos meus pacientes, das minhas pacientes, vêm por indicação. Isso até te perguntando de forma técnica, né? Talvez, não sei se você tem números.
o que você acha na questão do orgânico para o tráfego? Muitos médicos chegam e contratam empresa de tráfego, até você disse isso, que é o marketing, a cereja do bolo, né? Mas você conseguiria exemplificar para a gente o quanto que o boca a boca, por incrível que pareça, hoje ainda é mais importante do que você ficar correndo atrás de paciente através de gestão de tráfego e anúncios, seja ele em Meta, em Google? João, o maior marketing que existe é um cliente satisfeito. Então, a premissa é a seguinte: 70-30. 70% do seu faturamento tem que ser marketing interno. Endomarketing, né? O endomarketing são várias coisas. Igual eu falei, a maioria dos médicos, num contexto geral, eles têm 2 canais de aquisição. 2. Que é indicação. Alguns 3. Esses que atendem, por exemplo, quem atende numa clínica mais conceituada, tem o da própria clínica, um canal, e tem uma rede social. Só que, cara, a gente vê estudos que, de fato, você precisa ter pelo menos 10 canais de aquisição. Então, você precisa mapear quais são esses canais, né? Então, vamos falar mais tecnicamente. Então, o tráfego, ele tem que representar no máximo 30%. E não é porque, 30%, não, porque senão você está comprando cliente, pô. E cliente não é bom. Porque cliente troca por R$50 de desconto. Eu preciso de fãs de marca, eu preciso de fregueses. Então, por isso que a gente fala da pré-venda eterna. Agora, é isso. Então, quando eu penso em 10 canais, eu tenho que pensar, cara, a minha igreja é um canal. Minha academia é um canal. Sabe? Tudo é um canal de aquisição. Onde você está é um canal de aquisição. Então, esse é o primeiro passo. E você pensar no seguinte, aí também não é chegar a... Quero crescer 50% de venda, então vou apelar para indicação aqui, vou crescer 50%. Não é aquilo que eu falei lá no início. Aumenta suas cold calls, pô. E cold call, que é ligação fria, para quem não sabe, gente, eu não gosto de ligar, gente. 70% das vendas high ticket no Brasil são de ligação. Não é que as pessoas não gostam de ligação, elas não gostam de ser incomodadas ou de ter coisas que empurrem ela goela abaixo. Então é a forma como que se faz, inicialmente, né? Então eu dou até uma aula só de cold call dentro da nossa formação, para usar alguns gatilhos. Então, aí eu vou falar, mas eu ligo e ninguém atende. Olha só, João, eu não quero que você faça 30, 40 ligações por dia com baixa qualidade, eu quero que você faça 10 com qualidade, com 3 tentativas, usando uma técnica, dando um presente para esse paciente. Dessas 10, então, se eu ligar todos os dias, eu vou ter 50 em uma semana. Dias úteis, né? 50. Eu vou ter 200 em um mês. Se 10%, 10, João, 10... Ou seja, um a cada 10 pessoas vierem, eu tenho 20 pacientes a mais. Pô. Pois é. Um canal. E vamos deixar... fazer um exemplo aqui também, uma situação hipotética, porque às vezes um colega que está nos ouvindo fala assim, mas eu ligar para um paciente, que é uma coisa mais simples, hoje a gente tem automatização de WhatsApp, então uma mensagem de WhatsApp, ou até uma mensagem do doutor mesmo de forma gravada, que a secretária dispara, um bot dispara, que vai chegar para o seu paciente perguntando, e aí, como é que você passou? Vi que você não me deu um feedback, vamos agendar uma nova consulta. Tem várias formas que a gente consegue automatizar, facilitar esse acesso, que não precisa do médico, porque a maioria das vezes a gente tem bloqueio, o médico tem bloqueio. Porque, filho, não, mas isso aí eu vou ficar ligando para um cliente, vai parecer que eu estou desesperado, por exemplo. Mas, João, a ligação não é do médico, não. Sim. Se ele tem tempo, ele pode até fazer. Agora, por isso que a gente tem que treinar muito bem o time. Não tem como secretária automatiza. Cara, faz a secretária, né, ser bem treinada. Por exemplo, tem clínicas que eu coloco... Depende muito da estratégia da clínica. Na minha é assim. Eu coloco a foto da secretária, pô. Para pessoas conectar. Que aí as pessoas... Eu vou te dar um exemplo, João. Você inaugurou um restaurante novo aqui. Você marcou. Aí você ia depois aqui. Vocês dois iam. Aí, pô, acabou cansado. Sugou energia. O Beto encheu o saco lá. Vamos hoje, não? Só que não. Você marcou com um amigo. É diferente. Você conectou com essa pessoa. Então, treina bem o time. Eu sou sócio conselheiro de 12 clínicas odontológicas em Pernambuco. Cara, tinha um telemarketing, né? Eu detonei o telemarketing. Falei, velho, ninguém quer receber ligação. Vamos criar um pré-venda, pô. Como assim? Por qual a diferença de pré-venda? A gente não vai vender pelo telefone, a gente vai fazer as pessoas virem pra cá. Vamos fazer o povo entrar aqui e a gente treina os dentistas pra vender. Foi dito e feito, cara. A gente cresceu 40% em 6 meses. Por quê? A gente botou outra... Olha, eu tô te ligando pra saber como é que você tá. Aí vem tomar um café com a gente. É volume. Aprenda o seguinte. Você, em venda, você, doutor que tá ouvindo.
não é quantos sims, é quantos não você suporta. Uma estrutura de marketing que é interessante é a seguinte: de cada. Para lead, ó, pra você ver o tanto que lead é caro. Lead da saúde, um lead tá em torno de 16 a 17 reais. Então, para cada 100 pessoas possíveis, 10 pessoas possíveis, dá 170, vai dar R$ 1.700 possíveis. Dessas 100 possíveis, 10 você qualificar, você vai vender para 5. Então, quanto mais tu tem que ficar botando dinheiro, mais caro vai ficar. Então, cara, se tu cria mecanismos internos, aí eu vou até dar uma dica, pode entregar um ouro aqui, que você me perguntou? Claro, Deve. Como é que se pede indicação? Eu vou usar 2 técnicas. Eu vou usar a primeira técnica, que a gente chama de técnicas 3Cs, como fazer amigo e influenciar pessoas. Doutora Dani, como é que você se sentiu em relação à nossa última imersão, nossa última aula do nosso ecossistema? O que você achou do Galvão? Como é que foi? Incrível, muito aprendizado. Ótimo. Como é que tá o seu atendimento CCS? Tá cuidando da tua jornada? Não deixa você esquecer da agenda? Sim. Ah, que bom. Você teve resultados expressivos, está satisfeita com isso? Tive, estou, quero crescer mais. Então me indica 2 pessoas que merecem a experiência que você tá vivendo. O jogo vira. Primeiro eu fiz ela... Se ela falar que não, ela tá indo contra o que ela tá falando. Então fiz ela falar 3 sims. E segundo foi... Eu entreguei na mão dela o poder da escolha. Ela vai... Quem merece? Ela não vai pensar em qualquer pessoa. Então, imagina você, doutor, você atende 7 pessoas por dia. Você faz isso com 7. Se metade de 3 pessoas te entregarem 2, são 6 indicações. E bem qualificadas. Sabe? Que você tem uma autoridade que o seu secretário não tem para pedir essas indicações. Né? Isso não te diminui, não. Pelo contrário, você está mudando o jogo. Você está falando quem merece o meu atendimento. Eu deixo aqui a importância para, novamente, reforçando isso, o quanto que nós, colegas médicos, temos que correr atrás do nosso cliente formativo. Parar de ficar esperando a clínica trazer, parar de ficar esperando o plano de saúde, principalmente, trazer, a gente ir atrás. Mas eu quero ressaltar uma... Pode continuar. Ressaltar uma coisa que você falou que eu acho importante. De forma despretensiosa. Claro. A cold call não é chamar para vender, chamar para consumir. Olha, estou notando que você tem tempo que não faz alguma coisa. Então, você vai assistir uma novela, um filme. A Coca-Cola não vende porque vende. Ela tá ali no backstage, ela tá na história, mas... a pessoa tá sentindo que ela tá ali. Por exemplo, uma aula para mim que eu tive de branding hoje. Recebi um representante no último horário do consultório. Ele veio para prestar uma assistência de um problema que eu tive. E ele falou assim, não, imaginei que você ia estar 6 horas da tarde, que você ia estar com fome, ou não sei se você lanchou. E eu vi lá no seu Instagram que você... gosta de malhar, então eu trouxe aqui pra você esse whey. E me entregou um whey, uma coisa assim, barata, simples, mas, gente, olha que aula. Então, quando for fazer um cold call, estudar também esse paciente, esse cliente. Ó, você fez uma viagem, né? Como que foi essa viagem? Então, perguntar, estudar, como você falou, é melhor fazer 10 bem feitas do que 40 ligações meia boca. Ele usou uma técnica com você, né? Os coaches chamam de rapport. A gente, mais técnico, a gente chama de princípio do 101%. 1% de afinidade, 100% da atenção. A afinidade que ele teve com você foi do treino. E ele teve 100% da atenção. Técnico total e excelente. Sabe? Aí, e eu aprendi com você hoje. Aprendi com você sobre o prontuário emocional. Vou usar isso. Achei incrível. Então, quanto mais você tivesse esse tipo de informação... consegue gerar essa conexão com o paciente. Né? Sabe, uma dica também muito importante é começar a consulta perguntando qual é a expectativa do seu paciente perante a consulta. Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. E outra, perguntar quais foram as experiências prévias desse paciente com outros colegas. Só aí você já tem uma margem muito grande do que você não deve fazer na consulta, né? Então você pergunta pro paciente já, não, e aí, o que você espera de mim e tal, como é que eu posso te ajudar? E você já passou por algum doutor ortopedista, teve alguma coisa que você não gostou e tal. Coisas tão simples, né? Que a gente, às vezes, passa desapercebido. Mas isso, Beto, eu vejo que, infelizmente, tá mudando, claro, mas vem muito da nossa graduação de forma bem tradicional.
Pego os exemplos meu e da Dani, nós somos ortopedista e a Dani obstetra, né, ginecologista e obstetra. Então, assim, talvez das graduações mais tradicionais e técnicas da área da medicina. Então, eu não julgo os colegas que estão tendo esses caminhos das pedras, porque é difícil mesmo você abrir a isso. E eu gosto sempre de trazer analogia. Por exemplo, a gente tem um amigo nosso muito próximo que ele é vendedor da Prudential. E eu modelo muito ele, porque eu vejo a carteira dele, o quanto está crescendo, justamente por essas técnicas de venda. Eles são animais. São animais. Um dos maiores, Bruno Ope, eu até já vi ele lá, dar um abraço pro Bruno. O Bruno é um dos 3 maiores do Brasil, né? Assim, é absurdo. É absurdo. Cartela dele, os artistas da Globo, todo mundo, sabe? E são técnicas assim de vendas simples, que igual, por exemplo, essa que a Dani acabou de falar. E eles têm uma característica que é o seguinte, João, que é muito massa. Eles têm pra mim, que é um dos maiores, uma das maiores qualidades, virtudes que um empreendedor pode ter, que chama-se humildade intelectual. Eles têm. Eles são muito bons, eles ganham muito dinheiro, mas eles não deixam de aprender. Eu palestro toda vez, umas 2 ou 3 vezes por ano, eu palestro lá na Prudential, na Fênix, que é a unidade do Rio de Janeiro, que é o maior escritório do Rio de Janeiro. Os caras movimentam... Só o Bruno, ele tem mais de 1 bi de patrimônio, só ele, só a cartela dele. Então, assim, eu vou lá, eles param todo mundo, uns 40, 50 pessoas, tá todo mundo lá, bora, anotando. Meu irmão, pode ser que eu falei muita coisa que eles já sabem, mas uma frase que eu falei vira o jogo inteiro. Entendeu? Pô, uma coisa que a Dani soltou aqui, eu peguei, cara. Isso eu nunca tinha pensado dessa forma, de falar de prontuário emocional. Caraca, é essa parada. Entendeu? Então, eles têm essa virtude que é incrível de aprender sempre, né? E eles usam muito isso. Eles usam esse pincel, que é uma técnica de venda incrível nessa situação. Quando você... Oh, meu Deus, situação... Provocação... Você pega a situação, você provoca, aí você... Não, minto. Ah, esqueci. Depois eu falo. A gente coloca. Vamos colocar aqui na legenda. E vem cá, agora entrando já para as últimas partes do nosso bate-papo, passou rápido. Eu vejo que o medo do médico, às vezes, é de aprender todas essas técnicas e o engessar. E o principal, afastar do mais importante, que é prestar um bom atendimento. Claro que a gente está cansado de saber que o médico ele tem que ter o conhecimento técnico. Isso hoje não é um diferencial, é uma obrigação. Mas como que você responde, por exemplo, a um colega médico quando é seu cliente e pergunta assim, mas Beto, isso aí não vai me engessar na minha consulta, isso não vai trazer ali, perder a minha humanidade, o meu acolhimento para um cliente, porque eu estou seguindo etapas, eu estou seguindo método, e onde que vai a parte de humanização disso? João, toda marca forte ela é construída por 2 marcas. Uma marca pessoal e uma marca comercial. A marca comercial é um logo, é um processo, é um CNPJ. A marca pessoal é uma pessoa. Então, todo mundo que se perde no meio do caminho com a identidade vai desconectar uma hora, né? Então, a mescla tá no seguinte. Se eu posso falar, sério, tá na base da gestão do tempo, né? Parece meio piegas falar isso, mas é a verdade. Gestão do tempo é tudo, porque você é fruto da quantidade de tempo que você investe nas coisas. Então, a partir do momento que você organiza o seu tempo diário para fazer gestão, por exemplo, eu sempre falo que eu preciso de 1 hora líquida de gestão por dia para um médico. Como é que é 1 hora líquida? 20%. É 20 de manhã, 20 na hora do almoço, 20 à noite. Você fez ali, você respondeu os WhatsApp, você organizou a rotina e tal. Você conseguiu fazer essa parte estratégica. O restante é hora de tu cair para dentro. De ser você, de ter as suas conexões. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo, cara, para com essa história de que você tem que criar conteúdo. Vive o conteúdo, pô. Tem gente que, cara, a rotina de vocês às vezes, pô, o que eu vou postar hoje? Tem um monte de gente que queria ter a vida de vocês, pô. De correr, de ser um casal bonito, um casal que, pô, viaja, que tem plano juntos. Pô. Então, assim, só de vocês viverem a parada, tal, você já consegue cativar umas pessoas para gerar uma comunidade. Então, o que eu posso falar para os médicos é o seguinte. Os alvos são mais importantes que as regras. As regras são necessárias, os métodos e tal. Mas o alvo são as pessoas no final. No marketing é mais importante conhecer o seu cliente do que ser criativo demais. Concordo demais. Eu, fazendo um adendo, eu coloco a importância
dessa rotina, desse hábito, não para nos prender, e sim para nos libertar. É isso. A partir do momento que você entende que você não está ali produzindo por obrigação, e sim porque você gosta e está sendo autêntico, fica fácil. Porque você vive aquele conteúdo que você prega. Por exemplo, no começo da corrida, foi meio que uma obrigação minha eu participar de um nicho, né? De ter um network ali. Hoje eu amo, virou pra mim um hobby, assim, talvez eu coloco como o mais importante da minha vida, deixando até de lado. Você tem que correr lá em Fortaleza, bicho. Já corri. Eu Já corri lá já. Não prova, né? Já fiz um treininho lá já. Na Beira-Mar ali? Lá no Beira-Mar. Eu moro ali na Beira-Mar. Praia do Amor? Praia do Coração? Enfim, eu fiquei hospedado com o Goiás lá uma vez. Onde tem um coração assim? Eu não sei. Onde tem uma feirazinha à noite? Beira-Mar, pô. É porque ali chama de Mucuripe, Beira-Mar, aí tem um... Eu sei o que você tá falando. A Carol que sabe melhor. Eu sou um cearense bem 4 meses, né? Aí, enfim, é importante a gente viver o conteúdo. Quanto tempo que você correu lá? Em Fortaleza? Fiquei uns 5 dias só. Quando? Quando? Foi Goiás e Fortaleza, final do campeonato Série A, foi em novembro. Meses, né? Não, então tu pegou a febre que tá lá, né? Do que de corrida? Lotado, vai pra todo lado, né? Andar, pô, tá. No dia que eu tava lá, teve uma prova. Deu uma prova de corrida, só que aí não dava pra participar, né? Que tava trabalho, né? Inclusive, Quem sabe, né? As próximas férias. Eu quero ir fazer lá agora tá tendo... Vai ter Iron Man lá, né? Não, mudou. Teve ano passado. Teve ano passado, acho que não vai ter lá mais, não. Enfim, voltando ao assunto. Voltando TDAH nosso, né? Mais uma coisa que o Galvão falou ontem na aula. Não, mas só encerrando aqui, você não deixa eu falar, não, eu encerrei ainda não. Você foi? É justamente da autenticidade, né? Porque a gente não sustenta uma máscara. E eu vejo o quanto que os colegas médicos, eles estão ali provocados a produzir conteúdo, mas por obrigação. Eles não aprendem a amar o processo, a gostar, a serem autênticos. Tem até o caso de um colega meu, ortopedista, que eu gosto muito, que ele viralizou com um vídeo assim dos mais simples, né? Só que assim, ele não tá sabendo ali como gerir aquela audiência que ele pegou tão grande, como converter isso em cliente. Esse é o perigo. Por quê? Porque ele não vive aquilo. Então ele fez um vídeo assim, estourou. Mas como que converte? Então assim, aí que entra os gurus do marketing, que não, doutor, é fazer agora a gestão, já vinha aparecendo um monte de tráfego dele, mas assim, falta ele viver o conteúdo, criar uma autoridade, criar um nicho, saber ali como que vai organizar isso aí. Senão não é sustentável. Senão não é sustentável. Passo agora a voz a você. Doutora Daniela. Para encerrar, uma lição que eu peguei de muitas da aula de ontem do Galvão foi que ele falou que ele estava pegando várias informações durante uma consulta, né, com um cliente dele, como vocês chamam, uma reunião. E ele pegando assuntos técnicos, informações, e ele percebeu uma dor que tinha raízes mais emocionais na conversa entre eles. Ele disse que largou tudo e foi prestar atenção no que a pessoa estava dizendo. E ao conectar, ali ele ganhou aquele cliente. Não precisava dizer o que ia acontecer dali para frente, se o processo que ele ia propor ia dar certo ou não, mas ao conectar de verdade, ele ganhou. Então, não é que a gente instituindo técnicas de venda ou isso e aquilo, a gente vai perder nossa autenticidade ou a nossa verdade. Mas se a gente tiver conexão naquilo que a gente está propondo, mesmo que a gente coloque algo de técnico, a gente vai ganhar esse paciente, que é a nossa intenção no final das contas. E aí, você não deixa de perder a autenticidade, você deixa de perder oportunidades. É essa a palavra. Entendeu? Isso é muito forte, isso é importante. E é o que eu sempre falo para todos os colegas médicos. Igual você disse, a gente perde oportunidade. Então, muitos colegas criticam, mas é porque hoje no marketing, hoje nas redes sociais, só estão os charlatões. Se estão os charlatões, é porque os bons não estão se manifestando. Exato. Então, eu desafio a todo mundo aí que está assistindo a gente, que é um bom médico, coloque a cara a tapa. É fácil ficar julgando, é fácil ficar falando daquele colega que está fazendo dancinha no TikTok de forma pejorativa, né? Mas por que não faz lá? Cria conteúdo também, se desafie. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. A primeira, que é possível qualquer médico adquirir o seu método, crescer, não vamos colocar o método em si, mas se expandir com essas técnicas de venda, porque eu vejo que anda muito nichado. Agora está abrindo mais, mas antes era o pessoal da cirurgia plástica, antes era o pessoal da medicina do esporte, da nutrologia. Hoje a gente está vendo um ginecologista, um ortopedista. Você acha que é possível
qualquer especialidade médica, talvez até a mais difícil, por exemplo, uma saúde comunitária, que eu acho que sim, já vou dizendo a minha opinião, mas é possível implementar métodos, canais de venda, toda essa parte que a gente discutiu aqui hoje? Sim. Vamos lá, vou quebrar essa resposta em duas. Primeiro, qualquer médico, não. Depende muito mais dele do que de mim ou do método. Eu sempre faço uma pergunta quando eu vou fechar uma mentoria de 1 a 10. Quanto você está interessado em fazer isso dar certo? Porque é muito pela entrega, sabe? Não é nada absurdo, mas você tem que querer. Você quer... eu quero crescer, eu quero vender mais. Você quer quanto? Ao ponto de tirar uma horinha do seu dia para estudar? Para cuidar das suas coisas? Esse é o primeiro passo. Segundo, sobre qualquer nicho, com certeza. Onde tem dor, tem solução. É isso. Então, quanto mais você conseguir amplificar a sua solução, é a piramidezinha da consciência. Tem um monte de gente que está inconsciente, João, que não sabe que tem um problema. Você tem que educá-las. Você vai gerar a consciência que ela tem um problema. Depois que você gerou que tem um problema, você gera a consciência que ela tem uma solução. Depois você gera que se você tem a melhor solução. É muito forte. Até lembrando, até mesmo que o Flávio Augusto falava, e que para mim é um dos mentores que eu acho mais bacana, é que quando ele começou ali no final da década de 80, quer mais água? Traz mais água aqui pro nosso menino. Acha banheiro depois. Ele falando o quanto que final da década de 80 e dos anos 90, que ele vendia aulas ali de inglês. E ninguém tinha percepção do quanto era necessário aprender inglês naquela época. Então ele tinha que criar essa demanda. Então ele começava falando assim, você já parou pra pensar que talvez daqui a uns anos você precise falar inglês para que você consiga um emprego novo? Então ele tinha que criar essa demanda. Ou seja, muitas das vezes a pessoa não sabe a dor que ela tem. Então é uma oportunidade de você criar essa demanda, essa necessidade para poder ali entregar o seu produto e resolver o problema, né? Bom, aí a última pergunta que eu gostaria de falar, que eu vejo o quanto que nós, colegas médicos, também temos o medo, a dúvida de quando começar. A minha opinião, já vou deixar bem claro, é a partir do momento que você saiu da faculdade. Você talvez nem tenha pego o seu CRM, mas está na hora de você implementar essas técnicas. Concordo. Agora, o processo de construção de autoridade, eu acho que você já torceu o nariz porque eu falei, né? Só me explicando. Não, o processo de Não, sim. O processo de rede social, de posicionamento, isso é antes. Mas implementar essas técnicas não tem como implementar antes que não está vendendo o produto. Mas, sim, quanto que você acha que é a hora do médico se atentar para toda essa demanda que a gente discutiu hoje? Ontem. Não tem, se você tem um WhatsApp com todos os seus pacientes, com o máximo de dados possível etiquetados, você já começou a fazer. É o básico. Isso é um CRM. É um CRM. Você pegou uma planilhinha básica. Eu não sei fazer planilha. Gente, eu aprendi Excel em 3 dias, porque eu tive a oportunidade de um emprego que ia mudar a minha vida. Eu tinha 22 anos, João. E era um cargo estratégico. Eu ia pular de R$400 de salário para 1.800. Eu tinha 21, 22 anos. Para 1.800 mais 1.000 de ajuda de custo. Eu achava que estava rico nessa época, né? Então, eu aprendi em 2 dias. Então, cara, é muito mais da tua entrega do que você quer fazer do que de fato, né? Do que de fato alguma oportunidade, alguma coisa do tipo. Então, seguinte, eu vou usar a tua fala. Vocês que estão dando voz pros incompetentes, pô. Você é bom e tá calado? Você é bom e não tá fazendo? Não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. Agora vai lá, solta 3 dicas rápidas para quem está começando, não consegue ainda contratar o método 5G. Aquilo ali, ó, papum, 3 dicas para quem está começando, para melhorar a sua entrega. Primeiro, pós-venda efetivo, né? O antigo pós-venda, um pré-venda eterno. Em 24 horas, liga para o seu paciente. Se você ainda não tem muito paciente, melhor ainda para você conectar com ele e manda mensagem depois. Manda um formuláriozinho. Você não sabe o que é NPS? Faz 5 perguntinhas de satisfação e manda no WhatsApp em até 7 dias. E depois, bota no teu Google Agenda para te lembrar de 30 em 30 dias ou 45 dias, falar com toda a sua base para perguntar como é que eles estão. Esse é o tópico 1. 2, tire nem que seja 5% do seu faturamento e comece a fazer caixa. Agora, Beto, mas é pouco, mas isso te gera disciplina. Você pode até negociar o valor, mas você não pode negociar os seus compromissos com você mesmo. Terceiro, as pessoas pagam por métodos, mas o conhecimento está disponível. Então, assim, você é muito fruto da galera que você segue, muito fruto da galera que você assiste, dos livros que você lê, tá? Então, você precisa começar a construir a pessoa que tu quer ser. Então, acho que você pode com esses pequenos passos. Segue-se nas melhores pessoas, foca na jornada do pós aí e começa a fazer um caixinho pequeno. Isso aí. Que massa. Falando, parafraseando esse final que você falou, né? Eu acho muito importante, interessante a questão do ambiente, né? O ambiente molda muito a gente.
Eu falo porque eu estou inserido em duas situações, né? Na minha parte tradicional, né, dos meus plantões, que ainda eu dependo deles para sustento, e da parte ali de empreendimento, aqui no InovaMed, marketing, o quanto que aqui me motiva a crescer e o quanto que lá me prende. O tanto que é interessante, né? O tanto que o ambiente, infelizmente, molda as nossas decisões, até a questão do ânimo. Por exemplo, a gente sai de um episódio D5, poxa, quantos insights que eu não peguei, quantas ideias, e aí você vai discutir, às vezes, amanhã com um colega do plantão, e ele, não, mas isso aí não dá certo. Então não, aproveita e já dá o seu conselho para as pessoas. O meu conselho é o que eu sempre falo, não tem a hora certa para começar, né? A hora certa é o agora, não fica esperando ter as melhores condições, até mesmo eu manifesto isso, porque eu quero ter minha secretária, eu quero ter minha plataforma de CRM mais perfeita, mas só ter um WhatsApp, eu até falo isso muito, você mesmo cria um WhatsApp Business, pega um chip, coloca no seu celular, cria um nome lá, sei lá, Sofia, que seja sua secretária. Eu fui Olivia, por muito tempo eu fui Olivia. Cria ali um nome fictício para a sua secretária e começa a mandar mensagem, começa a colher feedbacks. E isso vai criando ali uma plataforma que você vai gerenciar ali vários pacientes e isso aí vai só rodando. Aí conforme vai entrando mais caixa, contrata uma equipe para gerir isso aí. Porque eu acho muito importante também a questão do médico poupar seu tempo, né? O seu tempo é a coisa mais valiosa e uma das mais caras do mercado. Com certeza. Eu acho o seguinte, a gente fala que porque tem que correr atrás, tem que ser proativo, mas o mundo ideal e o perfeito é você terceirizar tudo isso, porque você vai terceirizar para uma pessoa que tem mais conhecimento, tem mais tempo e tem a função e a obrigação de cuidar disso. Evitar a economia burra, né? Com certeza, com certeza. E João, até aproveitando... Para finalizar aqui, uma coisa puxando seu nicho é o seguinte. Quando eu comecei a produzir conteúdo em 2014, as primeiras vezes que eu fiz conteúdo, eu comecei na mesma época, para Marçal, Wendel Carvalho e tal. E aí eu lembro que eu recebi um print de uma galera me zoando. Coach era muito pejorativo na época, né? Porque todo mundo... Até hoje, né? Porque foi uma febre, eu fiz na época até. Todo mundo que era meio fracassado em alguma coisa, eu fazia coach e queria ensinar os outros. Então, eu me senti muito mal. E eu parei de produzir, cara. Caramba. E olha onde os caras estão. Eu lembro que eu cheguei a ganhar alguns dólares no YouTube naquela época. Entendeu? E aí, quando eu retomei agora, João, eu retomei depois de um divórcio. Bem no meio de um divórcio, assim. Não que o divórcio é uma coisa boa, não é isso. Mas foi algo que aconteceu na minha vida para me despertar. Eu saí com R$700 na minha conta, um iPhone 7 quebrado e voltei a pagar na minha mãe. Eu falei, cara, em 15 dias eu vou montar um apartamento. E eu fiz com um iPhone 7. Comecei a produzir conteúdo, fazendo aquela coisa e vi que era bom, eu fui fazendo. Então, cara, se você tem vergonha de postar conteúdo, vergonha é chegar ao final do mês e sua agenda vazia. Vergonha é tu ver o cara que é ruim ganhando dinheiro e você reclamando dele ao invés de produzir alguma coisa. Então, cara, começa. A melhor forma de reclamar é ir lá e fazer diferente. Fazer melhor. Doutora Daniela, quais são suas considerações finais? Eu acredito também que a gente terceiriza muito as condições. A gente fica muito... dependente de uma secretária, como você disse, dependente das condições perfeitas e elas não vão acontecer muitas das vezes. Então, que a gente consiga fazer o melhor com o que a gente tem hoje. Talvez você não tenha a melhor câmera, uma iluminação perfeita, o consultório lindo e maravilhoso dos seus sonhos, mas se você não começar, você não vai chegar lá. E independente das críticas que vão vir, elas acontecem, faça. E é isso. É isso. Sensacional, Beto. Gostaria de ver... Aonde a gente encontra? Vou falar, calma. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença. Foi muito melhor do que o esperado. Tem muito conteúdo aí, massa. Espero aí que quem tem assistido consiga pegar um papel, uma caneta e anotar vários insights, né? Porque é muito valioso isso que a gente conversou hoje. E é o que eu sempre falo, né? O conhecimento está vasto aí na internet, né? Cabe apenas a pessoa ter disciplina, ter interesse e organizar. E aí, quer tudo melhor ainda, contrata o serviço. Aonde que a gente te encontra? Graças a Deus, minha agenda do primeiro semestre acabou. A gente só tem a partir de outubro, né? Mas pode entrar na fila de espera. Passa por um processo seletivo, João. Porque a doutora Daniela sabe, né? Qualquer um que aguenta não. Tem que querer mesmo. Então, passa pelo processinho seletivo. A gente tem vaga para final de setembro e outubro, né? Pode procurar no Beto Quintão. Tá? Quintão, a quinta com O no final, Quintão, né? Ou na 5G Company. Lá, inclusive,
No meu livro, coloquei o livro grátis lá, tá o meu e-book, tá gratuito lá no link. Já Todo baixei. mundo pode ir lá baixar, tá? Ele é muito conscientizador, né? Ele cutuca na ferida pra você dar uma despertada. É bem legal, você que ainda não tá lendo nenhum conteúdo, é uma linguagem muito simples. Então vai te ajudar a começar. Tô dando um livro gratuito pra todo mundo, tá? E aí, João, se quem vier também pelo Inova Medcast, cara, né? Eu vou dar uma planilha de previsibilidade de presente. Pode Olha, legal, tá hein? prometido Fechado? aqui, gente. Prometido. Fechou? Cara, fechou Então demais. pode cobrar. Onde a gente encontra a senhora, né? Casada agora, a doutora Daniela Textor. Senhora. Textor Hanum. @DRA Daniela Textor e @Inova Medcast. Gostaria de agradecer muito a presença. Meu mentor aí, estamos indo para quase 2 anos, né? Vamos pro segundo ano. Vamos fechar o segundo ano. agora. Quase 2 anos. E assim, não é dos dentes para fora. O crescimento foi expressivo. A gente, né, contabilizou um crescimento de mais de 1000% desde que a gente começou. Então, eu sou muito feliz de poder participar desse ecossistema que realmente tem pessoas ali que têm sede de crescimento. E parabéns por estar construindo isso. Muito obrigada. Obrigado, cara. Bola. Pra quem chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo chegue cada vez mais às pessoas. Você fez o dever de casa? Também fiz. Eu quero saber quando é que vão ter os vídeos de guitarra e cantando vocês dois juntos de novo. Ó, estamos Cadê os ensaiando, rock and roll? inclusive. Cadê os rock and roll? Estamos ensaiando. Cadê os rock and roll? Tamo Vamos ensaiando. fazer agora, então, um vídeo de guitarra, voz e bateria. Vamos cavar. A próxima vez que eu vier, eu vou avisar antes. A gente Então pega tá. A gente pega o estúdio e grava. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí por estar com a Obrigada, gente pessoal. até aqui no nosso final de episódio. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado e boa noite. Deu.